Fala, nação tricolor, Paulo Carol falando aqui do Manchete 1918, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos falar um pouquinho desse Fortaleza Ipiranga, o jogo aí do milhão, de 1.700.000 na conta do Fortaleza, e falar um pouco. Será que o Fortaleza foi bem? Será que foi mal? Será que está na hora da gente dar um voto de confiança ao Enderson? Então fica com a gente até o final do vídeo. Se você não está inscrito ainda aqui no nosso canal do YouTube, se inscreve, já deixa teu like e vamos lá falar um pouquinho dessa partida de ontem. Primeiro falar da escalação. Basicamente o time parecido com o jogo do Bahia, mas a volta do Wanderson na zaga, que para mim foi talvez, na minha opinião, depois eu vou falar mais sobre o ataque, mas na minha visão, o erro do Enderson foi trazer o Wanderson de volta, pois o João Paulo, sempre que entrou, nunca comprometeu. O João Paulo já se mostrou várias vezes um zagueiro seguro, então eu acho que para esse jogo poderia sim ter sido Quinteiro e João Paulo. O Wanderson é um zagueiro lento, é um zagueiro que não passa confiança. Ontem ele não fez uma boa partida, então eu espero que o Wanderson logo seja devolvido ao Bahia, que o Tite chegue, que o Benevenuto comece a jogar e a gente possa não depender mais nem do Wanderson e muito menos do Jackson. Em relação ao Tinga na lateral direita, ok, né? O Daniel Guedes, apesar de ter jogado a última partida, já foi falado que o Daniel Guedes não está bem fisicamente. O Tinga, muito questionado, muita gente questiona o Tinga, mas eu acho que ele foi ok, tá, no jogo. Eu acho que não vi o Tinga comprometendo essa partida, então não critico a escolha do Tinga para a lateral direita. Muitas pessoas podem dizer, mas por que não botar o Pikachu? O Pikachu ele não veio para ser lateral, e a gente inclusive viu isso nesse jogo de ontem, a importância do Pikachu jogar mais adiantado. Então, na minha concepção, ok, o Tinga ali na lateral direita. Aí a gente vai para o ataque, e muitas pessoas questionam o Wellington Paulista, né, ter sido colocado de saída. Eu não critiquei a escalação do Wellington Paulista pela experiência que o Wellington Paulista tem, por ter sido nosso artilheiro nas duas últimas temporadas, apesar de que nessa temporada parece que ele ainda não se encontrou. Mas mesmo assim, ele teve uma chance, pegou uma bola que chutou ali, que passou perto do gol, também teve a cabeçada já no final do primeiro tempo, que foi na trave. Mas mesmo assim o Wellington Paulista não fez um bom jogo, e eu vou falar já sobre isso. Mas na hora da escalação eu não critiquei a escolha do Wellington para sair jogando. Então Fortaleza, quem foi o Fortaleza no primeiro tempo? Foi um time que começou bem. O Fortaleza foi para aquele meio que um abafa, claro que é superior tecnicamente, então ele foi ali tentar abafar o Ipiranga, deu uma adiantada nas suas linhas, e realmente o Fortaleza produziu no primeiro tempo. Faltou aquele capricho na bola final. O Matheus Vargas é um grande jogador, eu gosto muito do Matheus Vargas no meio, ele fez boas jogadas, mas às vezes faltava o último passe, aquele passe final ali para quebrar a linha de defesa e o Fortaleza poder marcar o gol. Mas no geral, o Fortaleza fez um primeiro tempo ok, do meio para o fim ele deu uma caída no rendimento. O próprio Matheus Vargas, o Enderson falou depois que ele estava muito sacrificado a parte física, então eu acredito que quando ele cansou, o time deu uma queda no rendimento, e aí o Fortaleza ali dos 25, 30 minutos em diante, realmente deu uma queda no seu rendimento, e aí nós terminamos o primeiro tempo em 0-0. No segundo tempo, o Enderson já troca de cara o Wellington Paulista e o próprio Matheus Vargas. O Vargas, como ele disse, mais por questão física do que técnica, e o Wellington Paulista realmente não veio bem no primeiro tempo. Muitas jogadas ele mais atrapalhou o time do que ajudou. Então, como eu falei, eu não critiquei a escolha do Wellington Paulista de saída, mas vendo o primeiro tempo do Wellington Paulista, realmente ele merecia ter saído no segundo tempo, e aí entra o Isaac no lugar do Wellington Paulista. Crispim demorou a entrar no jogo, teve até um lance ali de um choque de cabeça com um jogador do Ipiranga, que teve que sair de ambulância e tudo, né? Espero que esteja bem, não vi mais nenhuma notícia, mas Crispim demorou um pouco a entrar no jogo, mas depois que entrou, ele realmente melhorou ali o meio de campo, apesar de eu achar que o Matheus Vargas ainda é o titular da posição,
mas o Crispim não comprometeu. E isso é bom, porque nós temos uma briga sadia ali no meio de campo. Nós temos o Luiz Henrique, que não foi relacionado, não sei exatamente porquê, que vinha bem, Crispim e Matheus Vargas. Então nós realmente estamos bem servidos ali no meio de campo. Eu gostei do do Crispim no segundo tempo, fez algumas boas jogadas e foi bacana. Depois nós tivemos a entrada do Pikachu e do Felipe, né, nosso querido Felipe Maranguape, tão questionado aí por alguns, inclusive eu mesmo já questionei muito, já critiquei muito o Felipe, mas uma coisa é certa, o Felipe vai voltar a jogar no meio de campo do Fortaleza. Apesar do Ederson e apesar do Jussa serem bons jogadores e estarem jogando bem, o Ederson nem tanto ontem, eu acho que das partidas, tirando aquela partida dele do Atlético Cearense, que realmente o Ederson não foi bem ali, estreia e tudo, eu acho que ontem foi a partida mais aquém dele. Então o Felipe já entra aí como uma sombra, talvez para o Ederson. Então acredito eu, logo logo o Felipe volte a entrar nesse meio campo de titular. E o Pikachu também deu uma dinâmica ali na ponta direita, substituiu o Robson, que não fez uma partida ruim. Eu acho que o Robson já teve partidas mais ruins, eu acho que ontem até que ele criou, até que ele buscou realmente mais o jogo, mas o Pikachu ele deu uma dinâmica mais rápida, mais ágil ao Fortaleza ali pelo lado direito, por isso que eu disse, o Pikachu ele não é mais lateral direito, ele pode até cobrir essa posição numa eventual falta do Tinga e do Daniel Guedes, mas fora isso o Pikachu é um jogador de meio para frente, ele não tem mais o que fazer a lateral direita. E aí, num lance que começou com o Felipe, né? O Felipe Maranguape deu uma enfiada de bola muito boa. Acho que o Isaac deu um passe de letra que sobrou para o Pikachu, que ele chutou ali. O goleiro fez uma ótima defesa e nessa sequência da jogada teve a falta ali na meia-lua. E o Pikachu foi lá e literalmente jogou com a mão, né? Literalmente uma batida de falta perfeita. 1,7 milhões, a contratação do Pikachu já está paga com esse jogo de ontem. Então, Fortaleza jogou bem? Não. Jogou ok. O Fortaleza, eu gostei do Carlinhos. O Carlinhos ontem fez uma boa partida. O Carlinhos tão questionado, inclusive, pela renovação de contrato, mas eu acho o Carlinhos um jogador mediano. Eu acredito que ele não seja dos maiores salários no Fortaleza, então o custo-benefício do Carlinhos é bom. E ontem ele fez sim uma boa partida, Quinteiro fez uma partida ok. O Wanderson realmente eu não gostei da partida do Wanderson. Tinga não comprometeu. Jussa, bacana, eu gostei da partida do Jussa. Ederson não fez uma boa partida, pelo menos não manteve o nível que ele vinha fazendo nas partidas anteriores. Matheus Vargas e Crispim, para mim, foram bem, cada um num tempo, jogaram bem. David ontem não apareceu tanto, mas também o David, eu acredito que de todos os jogadores do Fortaleza, o mais desgastado. Ele vem jogando todos os jogos, é um cara muito físico, muito forte, se doa muito, corre muito. Ainda assim, ontem, algumas vezes ele correu, buscou, tentou jogadas, mas ontem não foi o melhor jogo do David. Mas eu também não vou aqui criticar, até por tudo o que o David já entregou aí para Fortaleza nesses primeiros jogos. Aí o Wellington Paulista, como eu falei, primeiro tempo não foi bom, atrapalhou algumas vezes o Fortaleza, teve duas chances de fazer gol, um chute que ele bateu com a perna esquerda que passou perto e uma cabeçada no final do primeiro tempo, que ali bateu ali na trave, poderia ter aberto o placar, mas não abriu. Robson também, primeiro tempo dele razoável, Robson... Eu queria ver o Robson mais centralizado, ele está jogando muito aberto, jogando muito de ponta. Eu não sei se ele vindo mais para o centro, o Pikachu indo mais para a ponta, se melhoraria um pouco a produtividade do Robson, mas dos jogos que eu vi o Robson, ontem foi realmente um pouco melhor dele. E aí, o Isaac, para mim, entrou um pouco apagado, ele teve esse lance aí do gol, em que ele dá um toque de letra, teve um gol que ele perdeu, também numa jogada incrível ali, que eu não sei como é que o Fortaleza não conseguiu fazer aquele gol, que o David dá cruzando, o Isaac chuta e o goleiro faz uma grande defesa. Mas não mostrou tanto. O Isaac ainda está devendo, ainda precisa mostrar mais se ele quer realmente ser um titular do Fortaleza. Pikachu entrou muito bem, como eu já disse, deu uma dinâmica muito boa ao time. Gostei do Pikachu.
E o Coutinho entrou ali mais no final, não conseguiu produzir tanto. Eu acho que o Coutinho ele precisa de mais minutagem, mas principalmente no Campeonato Cearense. Eu acho que no Campeonato Cearense o Coutinho, na minha opinião, o Coutinho seria o titular da camisa 9 do Fortaleza, para que ele realmente pegue minutagem. É um cara que tem um potencial, mas eu acredito que precisa mais experiência para ele. Então o Coutinho fica aqui sem um voto neutro, sem muito o que dizer dele. Felipe Alves, como sempre, muito seguro, muito frio, o cara deu um drible ali na pequena área, que eu confesso que tem 3 anos que ele faz isso, mas eu não me acostumo. Mas o cara é fora de série. Felipe Alves é um goleiro acima da média aí do Brasil. Ainda bem que não é tão badalado, deixa nosso homem de gelo aqui mesmo no Fortaleza, aí até ele se aposentar, e é isso. Vamos lá, gente, agora considerações gerais aí para nós finalizarmos o vídeo. Fortaleza, tá ok? Fortaleza agora tá tudo certo? Fortaleza encaixou? Não. Fortaleza não encaixou, Fortaleza ainda tem algumas falhas a corrigir. O jogo de ontem foi aquém do jogo contra o Bahia, mas para mim, sem problema, porque eu até postei isso no meu Twitter, que o jogo do Bahia era o jogo para mostrar a evolução tática e técnica, e o jogo do Ipiranga era o jogo do resultado. Não importava como o Fortaleza fosse apresentar, o importante era ganhar o jogo. Mas eu já achei melhor do que o jogo contra o Caxias. O Ipiranga praticamente não levou nenhum perigo ao Fortaleza, né? O Felipe Alves, eu acho que eu não lembro dele fazendo nenhuma defesa. Teve um chute, não foi nem chute, que a bola cruzou ali que no final do jogo, que no final do primeiro tempo, que o jogador do Ipiranga colocou o pé e a bola passou, não pegou. E teve um outro chute no segundo tempo do jogador do Ipiranga, acho que quase na pequena área, que ele pegou mal e o Felipe Alves encaixou sem muito perigo. Então o Ipiranga não assustou o Fortaleza. Fortaleza conseguiu impor mais o jogo, conseguiu trazer mais volume, mas ainda falta mais essa questão da finalização. Fortaleza precisa de um camisa 9, se não for o Abel Hernandes, que seja algum outro camisa 9, mas o Fortaleza não pode chegar na Série A com o ataque que tem hoje. O Wellington Paulista, apesar de eu gostar muito do Wellington Paulista, mas eu acho que ele hoje é um jogador de elenco e um jogador para algumas situações mais específicas. Ele não pode ser o titular absoluto do Fortaleza. Assim como o Coutinho, eu acredito que ainda precisa de mais minutagem. Então eu colocaria o Coutinho no Campeonato Cearense, como eu disse. Então Fortaleza precisa de um camisa 9 que venha, chegue, vista a camisa e vá a campo dizendo: eu sou o titular. Eu espero aí, o Paes já falou que está atrás desse cara. Abel Hernandes, não sei se vem, tá, o Bahia atravessou a negociação, mas se não vier ele, que venha outro. Fortaleza também precisa de uma zaga. Nós já temos o Benevenuto, o Tite também vai chegar, então eu acredito que com ele, com o Benevenuto, Tite Quinteiro, nós conseguiremos ali dar uma melhorada no nosso sistema defensivo. Daniel Guedes, eu gostei do jogo dele contra o Bahia do primeiro tempo, então eu acredito que ele estando bem fisicamente, ele seja o titular da nossa lateral direita, então ele deve tomar o lugar do Tinga, e o Felipe Maranguape com certeza deve voltar aí para o meio de campo. Se com Jussa, se com Ederson, não sei, mas eu acredito que ele vai sim ser o titular da volância aí do Fortaleza. Então, o Fortaleza, eu vejo que ele está no caminho certo. O Henderson foi muito questionado, muitas pessoas bateram no Henderson, mas ele mostrou dentro de campo o resultado. Fortaleza hoje tem 76% de aproveitamento em todas as competições. Ganhou as 2 partidas da Copa do Brasil contra 2 adversários muito complicados. Não achem que por serem times de Série D e C, Caxias e Ipiranga são times fáceis. Não são. O Ipiranga ele tem o segundo melhor ataque do Campeonato Gaúcho, tem um aproveitamento igual ao de Inter e Grêmio, está na 3ª posição, só atrás do Grenal lá no Campeonato Gaúcho. Então é um time chato, o Fortaleza conseguiu ganhar sem ter muitos sustos. Mas Fortaleza precisa evoluir. O time precisa realmente criar esse corpo. Eu acho que está no caminho certo. Eu prefiro dar esse voto aí de confiança ao Henderson e esperar as próximas partidas. Agora, foco total nas quartas da Copa do Nordeste, né? Que Copa do Brasil só em junho. Campeonato Cearense não sei quando volta, e também eu acredito que a gente deva jogar com um time mais alternativo. Então, foco total na Copa do Nordeste
Jogo contra o Confiança, um empate nos garante na primeira colocação, uma vitória faz o Fortaleza ser o melhor time dessa primeira fase da Copa do Nordeste. Então, foco nesse campeonato, vamos buscar esse bi e Campeonato Brasileiro, final de maio, até lá, nós temos muito que evoluir, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. Se não gostou, também deixa teu comentário, deixa teu like, compartilha esse vídeo e até sábado aí com o jogo contra o Confiança. Grande abraço e saudações tricolores.